A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamados a serem povo santo do Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais aqui no YouTube de Apologética Católica. Sempre lembrando que esses vídeos só para católicos, de formação católica, é para católicos, não é? Se algum irmão separado quer acompanhar, acompanhe com modéstia, como gente. Mas esses vídeos são 100% classificação livre para católicos. O intuito é de formar os católicos. Como São Paulo disse a São Tito, em Tito capítulo 1, versículo 9. Aprenda a doutrina da fé para chegar a essa doutrina, para ensiná-la e para rebater os que contradizem essa doutrina. Assim é a apologética católica. Ela instrui e ela rebate tudo o que é de heresia que ataca essa fé. É a terra abrindo a boca para engolir o vômito da serpente, do dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 14 a 16. Muito bem, meus irmãos. Esse vídeo eu já trouxe ele há mais ou menos um ano atrás, mas é um vídeo muito contundente, onde as pessoas continuam perguntando, Irmão Fábio, seja ela católica, seja ela protestante, não é? Por que vocês não explicam esse versículo na Sagrada Escritura? Este é o programa Falando de Bíblia, você já está vendo também aí o título. Muito bem, assista o vídeo completo para saber defender a primogenitura na Sagrada Escritura de Maria Santíssima. Porque é virgem intacta, sempre pura. Porque primogênito não quer dizer que a pessoa, que a mulher teve outros filhos. Dentro da Bíblia, não. Primogênito significa primeiro. Significa, especificamente aqui, diz que nós vamos abordar hoje, são poucos versículos, nós vamos pegar apenas 5 versículos na Bíblia Sagrada. Para ensinar você a defender a primogenitura de Jesus dentro da Bíblia Sagrada. O versículo que os protestantes atacam os católicos, e na maioria das vezes eles não sabem se defender, é esse de Lucas 2,7. Põe na tela, diretor. Veja só. Lucas 2,7. E deu à luz seu filho primogênito. Volta para mim, santo diretor. Veja aí. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que quando um protestante lhe encosta numa parede, com esse argumento, com essa tese de uma adulteração de um cérebro corroído e deturpado, 1 de Timóteo 4, 1 e 2, como ferro com o cérebro que desmiolou o protestante. Porque quem fez isso? O pastor Zeco que fez isso. Adulterando e mentindo sobre essa primogenitura. Na maioria das vezes, nós sabemos que na maioria das vezes, primogênito significa primeiro. Então aqui, nós vamos ver muitos argumentos dentro da Bíblia sobre a questão de primogenitura, que nem sempre é o primeiro nascido de uma mulher. Nós vamos ver, dentro da Bíblia Sagrada, que aqui nesse texto, a Virgem Maria, que fala da Virgem Maria, só teve Jesus que saiu do seu ventre. Por aí não passa mais ninguém. Era uma promessa do capítulo 44, versículo de 1 a se não me engano, de 1 a 4, lá de Ezequiel, de um templo virgem, onde só o Senhor passou. Então, neste ventre da filha excelsa de Sião, só o Senhor passou, que é Deus. E mais ninguém. Depois foi lacrado para ninguém passar. Quer dizer que nesse ventre só andou o menino Deus. Só esteve o menino Deus e mais ninguém. É o ventre virginal da filha excelsa de Sião. Mas, irmão Fábio, primogênito, e agora? Como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos responder isso para os protestantes? Nós vamos responder com Bíblia. Nós vamos responder com Bíblia. Essa primogenitura aqui, para com a Virgem Maria, é a mesma
primogenitura para com Deus. Irmão Fábio do céu, como é que é esse negócio? É a mesma primogenitura para com Deus. Por que a Bíblia Sagrada, eu respondo a um protestante que me faz essa pergunta, um protestante que faz essa refutação, que me faz essa pergunta, e eu dou um argumento com outra pergunta. Se o protestante me pergunta, me responda, primogênito na Bíblia significa que foi o primeiro de muitos filhos. Me responda, porque Jesus, vocês dizem que só teve Jesus, por que o termo primogênito em Lucas 2,7? Eu respondo fazendo outra pergunta. Tudo bem, você disse aí, concordo com você. Mas me responda, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o primogênito de Deus. Se a própria Bíblia Sagrada diz que Jesus é o único Filho de Deus. Me responda. A argumentação que ele der é a mesma argumentação para com a Virgem Maria. Couro pelo sovaco. Mas vejam, meus irmãos, isso aqui, para provar para vocês no Salmo 88, vejam só, Salmo 88, versículo 28, está escrito assim, ó. Salmo 88, versículo 28. Põe na tela, Santo Diretor. Veja só, para vocês ver a coisa como é que é. Veja. Salmo 88, da tradução da Bíblia da Ave Maria, versículo 28. Por isso, eu constituirei meu primogênito, o mais excelso dentre todos os reis da terra. Volta para mim, Santo Diretor. Vejam, meus irmãos, nós estamos vendo aqui o próprio Deus falar que vai constituir Jesus. Veja, por isso eu constituirei meu primogênito. Veja, por isso eu constituirei meu primogênito, o mais excelso, porque é filho da filha excelsa de Sião. Veja só. Presta atenção no que diz a Sagrada Escritura. Dentre todos os reis da terra. É por isso que Herodes diz, quando vocês encontrarem o menino, avisai-me para que eu possa ir adorá-lo também. Um rei vos nasceu em Belém, que é o Cristo Jesus. Um rei para Israel. Veja, e aí Herodes sentia ameaçado, né, do trono. Ah, esse vai tomar meu trono, minha linhagem também, tal. Vejam só. Deus faz uma promessa de constituir seu primogênito na terra. Veja que a Virgem Maria, isso aqui o protestante não pode compreender. O protestante não pode entender. A Virgem Maria está tão íntima, ligada à Trindade, não é uma quarta pessoa, não seria uma quadrade, né, como é que dizer, Trindade de três, não existe quatro. A Virgem Maria não faz parte da Trindade, ou quadrade, deveríamos dizer assim, não. Mas ela está tão íntima, no centro dessa Trindade, quando a coroa no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tão íntima a Trindade que Apocalipse 12:1 diz revestida, completa, revestida da graça, revestida dessa glória do Todo-Poderoso, é a cheia da graça, né? É a Theotokos. É o termo grego charito, quer dizer cheia da graça. Olha só, meus queridos amados irmãos, essa promessa que Deus faz de colocar na terra o seu primogênito e de ser o excelso entre todos os reis. Aqui está a promessa, porque Jesus é o primogênito da Virgem Maria. Aqui está a resposta, porque Jesus é o primogênito de Deus. Mas a Bíblia diz também filho unigênito de Deus, o que? Filho único. Mas por que Deus quis que
E Lucas entendeu isso que eu estou lhe explicando, porque eu estou lhe explicando, de escrever primogênito de Maria, porque ela iria ter outros filhos? Não. Em nenhum canto na Bíblia, protestante nenhum pode me mostrar na Sagrada Escritura o termo os outros filhos de Maria Santíssima, ou não pode mostrar, não tem. Filhos de Maria, mãe de Jesus, não tem na Bíblia Sagrada. Tem irmãos de Jesus. Irmãos, você vai encontrar desde o Gênesis ao Apocalipse. A Sagrada Escritura diz que Jesus tinha mais de 500 irmãos. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 4 a 6. Mais de 500 irmãos. Ela deu à luz a 500 irmãos. Primogênito aqui não significa que ela teve outros filhos. Quer dizer que Jesus, como nós também somos filhos de Maria, mais tarde nós vamos compreender essa primogenitura escrita por Lucas ao pé da cruz. Mãe, mulher, eis aí teu filho. João é uma das colunas da igreja. João recebe por mãe. Por que, protestantes, que ela não foi viver com os outros irmãos que vocês falam de Jesus, com os outros filhos que vocês disseram que eram dela? Por que João levou para Éfeso? Se João não era filho dela, era filho de Maria, Salomé e de Zebedeu. E está lá a casinha em Éfeso, onde ela viveu toda a vida dela lá com João. Por que não foi viver com os outros filhos dela? Cadê os filhos dela, protestantes? Vocês só abrem a boca para mentir, para lançar vômitos, peçanhas diabólicas. Mas eis a terra aqui para abrir a boca e engolir o vômito do dragão com a verdade, com Bíblia Sagrada. Essa promessa, ela é uma promessa perfeita que se concretiza na Virgem, Jesus sendo seu primogênito, como seu único filho, que se concretiza em Deus, como o único filho de Deus, mas sendo primogênito também de Deus. Porque a promessa de Isaías 7,14 de uma virgem intacta, ela não pode se acabar. Se isso se acaba, logo não é sinal. Logo na Bíblia Sagrada é um sinal isolado. Para nós não, é sinal perpétuo. Por isso ela é virgem perpétua. Então você viu Deus fazendo uma promessa: eu constituirei. Meus irmãos, nós vamos pegar aqui na questão das tribos, lá onde Jacó vai falar para o terceiro filho, que é o primogênito. Oh, meu Deus do céu. Protestante não conhece de Bíblia mesmo. Mas veja, se nós pegarmos aqui até a própria Sagrada Escritura no capítulo, veja, no capítulo 31 de Jeremias, verso 9, olha só. Vamos para Jeremias, capítulo 31, versículo 9. O capítulo 37, né? Vamos ver. Jeremias, acho que não é no 31, mas vamos ver. É não. É sim. Porque eu acabei de te dizer aqui de Jacó, nós vamos confirmar agora. É sim, 31, é porque foi aparecendo aqui um 7. Vamos lá. Põe na tela, santo diretor, 31:9 de Jeremias. Vai confirmar aí. Vai confirmar o que eu acabei de dizer de Jacó. Olha só. Versículo 9. E que voltará em lágrimas, eu a conduzirei em meio às suas preces. Eu a levarei à beira de águas correntes, por caminhos em que não tropeçarão. Porque sou para com Israel, ou seja, esse Israel aqui é Jacó, para com Jacó, qual um pai, e Efraim é o meu primogênito. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, Efraim era o primogênito de Jacó? Não. Qual era o primogênito de Jacó? Que você não sabe? Misericórdia. Então como é que você vai saber dar resposta a um protestante que te indagar? Me explique por que Jesus é o primogênito de Maria? Se a Bíblia diz primogênito, significa que veio outros filhos atrás? E veio outros filhos atrás, só que espiritual. Eu, você, filhos da Virgem Maria. Jesus nos dá esse testamento precioso na cruz.
Jesus é o primeiro filho da Virgem Maria porque porque ele é o mais velho, ele estava antes de todas as coisas. E nós somos os seus irmãos mais novos. É o que nós vamos ver na Bíblia Sagrada. Veja, Efraim não era o filho mais velho de Jacó. Quem era o filho mais velho de Jacó? Levi era o filho mais velho de Jacó. Pacatá, 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 pacatá. Efraim. Cassio, Deus está falando para o profeta Jeremias na restauração do povo de Israel, dizendo, Deus está falando que Efraim é o primogênito de Jacó. Olha só, a parte B, ó, porque sou para com Israel, esse Israel aqui é Jacó, que Deus vai chamar Jacó de Israel. Veja, porque sou para Jacó qual um pai, e Efraim é o meu primogênito. Não era o primogênito de Jacó. O filho primogênito de Jacó era Levi, o mais velho. Depois vem Judá. Aí veja, Efraim é o primogênito para Deus. Veja aí, meus irmãos. Quanto protestante não conhece de Bíblia. Mas veja, se nós analisarmos por que Jesus é o primogênito de Maria, eu já dei uma pincelada ao pé da cruz, mas não fica muito claro. Mas se nós formos na Bíblia Sagrada, na carta de São Paulo à Igreja de Roma, nós vamos ver no capítulo 8, versículo 29, nós vamos entender por que Jesus é primogênito de Deus. Se ele é filho único de Deus. Porque Jesus está nos adotando como filhos de Deus na sua ressurreição para Maria Madalena em João, capítulo 20, versículo 17 em diante. Vai dizer a meus irmãos, sou para meu Pai. Aí está, ele é pai de Jesus. E para vosso Pai, aí está nos adotando. E aí até Jesus está dando uma das razões teológicas do batismo, do qual, pelo santo batismo, nos tornamos filhos de Deus. Veja só. Veja, meus irmãos, estou usando aqui um pouco de tudo aqui, de teologia, de apologética da lógica para explicar a Bíblia, certo? Veja só. Por que Jesus é primogênito de Maria? Porque a Virgem Maria é mãe de muitas nações, da qual nós também somos seus filhos. Esse testamento foi dado em João capítulo 19, versículo 26. E João, a Bíblia clara, leva para a sua casa, porque ela não tinha outros filhos para cuidar dela. Jesus era seu único filho, morreu São José, ficou só os dois. Cadê protestantes? Cadê Tiago Menor, Judas Tadeu, José, Simão para cuidar dela? Cadê protestantes? Hã? Ou vocês vão mentir que eles já tinham morrido também? Tinha não, porque dois deles eram apóstolos de Jesus. Judas Tadeu e Tiago Menor. Tiago Menor foi o primeiro bispo de Jerusalém. Foi o bispo que ficou na igreja de Jerusalém. Vejam, meus irmãos. Judas Tadeu, Tiago escreveu carta. Judas escreveu cartas chamadas cartas católicas. Veja o quanto protestante não conhece de Bíblia. E quando abre a Bíblia é para mentir, adulterar, se condenar cada vez mais. Repare, por que São Lucas escreve que Jesus é o primogênito de Maria? Por causa disso aqui. Capítulo 8, versículo 29 de Romanos. E assim está escrito. Os que ele distinguiu, quem? Jesus. Os que ele distinguiu, o Pai, ó. Os que ele distinguiu, veja a promessa do Salmo 88, 28, hein? Constituirei o primogênito de toda a terra. Olha só. Veja, outra vez. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Que somos nós. Por que nós somos a imagem? Volta para mim, Santeiro. Volta aqui.
Deus predestinou para que nós fôssemos a imagem do seu Filho. E aí é que Jesus está dizendo, para meu Pai e vosso Pai, a Maria Madalena, e de anunciar meus irmãos. Ela vai anunciar quem? Aos discípulos. Aos discípulos do Senhor. Aos apóstolos, meus irmãos. Chamou os apóstolos de irmão. Então logo nós podemos compreender que Deus constituiu para que nós fôssemos a imagem de Jesus. E se nós somos a imagem de Jesus, olha a apologética da lógica, dá uma lapada na escrita dos hereges. Se nós somos, conforme diz o texto bíblico, Deus predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Qual é a imagem de Jesus? Filho da Santíssima Virgem Maria. Então se nós, eu estou usando aqui teológica, olha agora a teologia, mata isso, ó. Olha, dá um pacata agora, arrancar as orelhas. Então, se nós somos conforme a imagem de Cristo, que é filho da Virgem Maria, então nós também somos filhos da Virgem Maria, só que espiritualmente falando. Pacata! Cuero! Pelo sovaco. Meus irmãos, do mesmo jeito da promessa que ele fez no Salmo. Quando foi escrito o Salmo, Jesus já tinha vindo? Não. O Salmo é 1000 anos antes de Cristo. É de 1000 anos antes de Cristo os Salmos. Alguns estudiosos falam, outros falam cerca de 800 anos. Mas é certo, o certo é que é muito antes e é uma promessa que se concretiza tanto no pai como na mãe. Pacata. Espera aí, nós não terminamos o versículo não. Põe de novo a continuidade do versículo, diretor. Veja. Outra vez, do início, ó. 8:29 de Romanos, carta à igreja de Roma. Nós somos maravilhados porque temos uma carta na Bíblia que é a nossa igreja, do rito romano. Os que ele distinguiu de antemão, veja que a própria Bíblia protestante, linguagem de hoje, já está adulterada isso aqui. Os que ele distinguiu, tem os está no plural, quer dizer, os que ele, quer dizer, nós. Essa geração que proclama a bendita Virgem Maria, sua mãe. Os que ele distinguiu de antemão também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. E qual é a imagem de Jesus? Jesus é filho de Deus, Jesus é filho da Virgem Maria. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da Virgem Maria. Pacata. Olha depois da vírgula agora. A fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Volta para mim, seu diretor. Pacata. Aqui está. Deus predestinou. Veja, Deus fez isso. Ó, os que ele distinguiu, somos nós. Predestinou a ser a imagem de Jesus. Porque Jesus é o primeiro entre essa multidão de irmãos. Ele é primogênito. Ele é o primeiro entre essa multidão de irmãos que também são filhos da Virgem Maria. Uma multidão. Multidão que ninguém pode contar, meus irmãos. São muitos. São muitos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, é claro. Depois apareceu a mais de 500 irmãos. Alguns já morreram e a maioria ainda vive. Mais de 500 irmãos. É esses irmãos do qual Jesus é o primogênito, porque ele é Deus, estava no início. No início era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Está fazendo referência a Jesus. Só que esse Verbo se faz carne no seio da Virgem Maria, João 1, 14. Veja, esse argumento tira o couro pelo sovaco das heresias protestantes. Nós não vamos pegar 1 Coríntios 15, 6, porque nós vamos pegar outro versículo para nós darmos um pacata. Você anote aí também, tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, diz que quando Jesus ressuscitou, lá do capítulo, versículo 4, apareceu primeiro ao Papa, Kéfas. Depois apareceu aos outros 12, depois, por último, a mim, diz São Paulo, que sou o menor dentre eles. Depois apareceu a multidão de irmãos. Só que as Bíblias protestantes já estão tirando o termo irmãos. Eu tenho aqui a linguagem de hoje protestante, que está adulterado isso aqui. Eles já adulteraram o termo irmãos, do versículo 29, do 8 de Romanos, e que já também adulteraram, não é? 1 Coríntios 15, 6. Eles já adulteraram na linguagem de hoje.
Porque sabe que essas apologéticas, nós estamos jogando na cara deles, provando o termo primogênito de Maria, de Lucas 2:7. Aí eles estão adulterando. Eles são danados, eles são filhos do encardido, eles fazem isso. Para que os seus sequazes, seus seguidores, não se convertam com uma apologética como essa. Aí vai olhar na Bíblia deles, está adulterada, aí diz, ó, mais uma mentira desse católico. Né? Olha aí. Se eu estou mostrando no contexto original, né? No contexto original. O protestante é tão perigoso que está adulterando a patrística também. Livros da patrística eles estão traduzindo, já tirando toda a catolicidade do livro da patrística. Hebreus, para nós encerrarmos, vamos pregar Hebreus, porque ele é primogênito de Maria, já expliquei. Por que ele é também primogênito de Deus? Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Mete na tela, santo diretor. Olha só. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Como é que é? Outra vez. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Volta para mim, santo diretor. Pacata. Esse versículo confirma que Jesus é o primogênito de Deus. Já explicamos por que é o primogênito de Maria. Porque foi Deus que quis assim. Tanto na promessa do Salmo 88, 28, como ela concretizada em Romanos 8, 29. E aí nós vemos todos eles em 1 Coríntios 15, 6. E agora aqui, mais uma vez, aborda porque Jesus é o primogênito de Deus. Se ele é o único filho de Deus. Por que diz aqui primogênito? Porque nós também somos filhos de Deus. Vou repetir mais uma vez. João capítulo 20, versículo 17. Vai dizer aos meus irmãos, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ali é onde nós somos adotados, nós somos filhos adotivos de Deus, como também somos filhos adotivos da doce Virgem Maria. A promessa é concretizada e a Virgem Maria faz parte do plano salvífico de Deus, intimamente unida, cheia da graça plena, repleta do Todo-Poderoso. Intimamente unida a Deus Pai. Que a Deus a preservou intacta e escolheu antes da queda do Éden. Já trouxe um vídeo mostrando sobre isso, está no canal. Está provado, meus irmãos, que protestante não conhece de Bíblia? Essa é a resposta. Aqui está falando, veja, a Bíblia Sagrada mostra que Jesus é o primogênito de Maria e mostra que Jesus é o primogênito de Deus. Porque está falando em sentido espiritual, esse termo primogênito. Como Deus fala, você viu comigo em Jeremias 31:9, em termos espiritual. Então, o primogênito de Maria é filho espiritual, porque ela não teve outros filhos. Nenhum canto na Bíblia fala. E os filhos de Maria, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão, José, não fala. Os filhos de Maria, o termo irmãos, tá certo, vai aparecer. Se nós pegarmos aqui, não existe na Bíblia, no original hebraico, não existe o termo primo. Do Gênesis Apocalipse não tem primo, só tem irmão e parentesco. Veja, a própria Virgem Maria era filha única de Santa Ana e São Joaquim. Mas diz em Lucas, em João 19, 25, quando as mulheres estão ao pé da cruz, diz, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas. A irmã de sua mãe, a Virgem Maria não tem irmã. Certamente era uma prima dela, mas fala a irmã de sua mãe, porque não tem o termo primo dentro da Bíblia, só que os protestantes estão adulterando e tirando o termo parentesco e colocando primos. Não existe termo primo dentro do original, não tem o termo primo. Ou é irmão ou parentesco. Se nós vermos aí em Gênesis capítulo 12, versículo 5, nós vamos ver que Ló era filho do irmão de Abrão. E em Gênesis capítulo 13, versículo 5,
Abraão chama Ló de irmão. Só para confirmar, tá? O versículo, os capítulos estão certo, mas só para confirmar os versículos, para depois não... Isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu errei o versículo do capítulo 13, é no versículo 8. Pois somos irmãos. Abraão dizendo para Ló, somos irmãos. E Ló era sobrinho de Abraão. Então vejam, meus queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada mostra a verdade. E como o nosso irmão Adonias tem confirmado isso que eu digo, só não entende quem não quer. Só se passa por tolo ou cego quem quiser seguir por essa linha. Meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva no canal, não é? Compartilhe essas apologéticas. Me falavam muito sobre isso, eu digo, eu vou renovar, vou trazer essa apologética, uma apologética pequena com 4 versículos. Você pode pegar aí caneta, papel e anotar essa apologética. É o argumento perfeito para destruir a maldade protestante, a má interpretação protestante de Lucas 2,7, tá? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.